Salve, salve! Estamos começando mais um episódio do seu podcast quinzenal agora, o Com Neuro Sem Neura. Quinzenal, a cada 15 dias eu trago uma super convidada, porque você sabe, aquela temporada exclusiva com mulheres, agora ela é permanente. Vamos ter sempre mulheres aqui no Com Neuro Sem Neura. E hoje eu trago uma grande figura que eu tenho um carinho gigantesco. E não é à toa, as coisas acontecem quando tem que acontecer. E a Andrea, ela é master em entender esses sinais do universo. E é sobre isso que nós vamos falar com a Andrea Duque. Seja muito bem-vinda! Oi, Ju, que coisa boa estar aqui com você, nesse papo, nessa conversa. Eu é que agradeço, estou muito feliz de estar aqui, da gente ver o que vai nascer aqui desse encontro, desse podcast. Vamos, já estamos aqui no ar. Mergulhadas. E, gente, é muito legal porque a Andrea, ela é comunicadora, como eu, e a gente tem, assim, uma trajetória muito legal, muito parecida, inclusive, de vida. Ontem a gente estava batendo um papo e vocês vão descobrir aqui, a gente tem várias coisas em comum, inclusive a trajetória que a gente foi desenhando. Mas deixa eu dar o currículo dela, gente, porque, atenção, essa mulher é poderosíssima. Comunicadora, apresentadora. Para mim, a melhor mestre de cerimônias deste país, tá? Aceita. Até caiu aqui, ó. Aceita que dói menos. Aceita. É com ela que eu aprendi, me inspirei, eu acho ela o máximo. Ela é coach com certificação internacional em coaching maiêutica. Quero saber o que é isso. Pela Global Accreditation Board for Coaching. Chique pra caramba. Palestrante, facilitadora com foco em gestão de pessoas, atuando em várias frentes: autogestão, desenvolvimento de lideranças, comunicação, desenvolvimento humano integral. Ela é pós-graduada em psicologia transpessoal, transdisciplinaridade. É muito difícil falar essa palavra. Eita, nome difícil. E desenvolvimento integral do ser humano. É membro do Conselho Unipaz de São Paulo, fundadora da AD Treinamento e Coach, professora convidada da pós-graduação de Mauá, Creative Design Business e de Técnicas de Apresentação, e no Instituto Europeu de Design. Ela é o máximo, ela é minha convidada e ela agora é toda nossa. Andréa, seja bem-vinda, viu? De coração. Muito bom ter você aqui Muito conosco. Obrigada, gente. Eu que agradeço. A gente, quando escuta a nosso respeito, passa um filme na nossa cabeça, né? Então, muito obrigada, porque esse filme começou a ser passado, assim, a nossa história, o que a gente foi fazendo, foi trazendo, e faz parte daquilo que a gente sempre fala, né, Ju? A Juliana é uma querida amiga, companheira de trabalho, a gente trocou muito durante muitos anos no mercado de eventos, e a gente fala bastante disso, a gente se leva junto. É Onde verdade. quer que a gente vá, a gente leva tudo o que a gente é, o que a gente viveu e viu, né? Pode ser que a gente não tenha consciência disso, mas a gente se leva. A gente se leva, e eu acredito nisso, e a gente leva um pouco de cada pessoa que nos marca de alguma maneira. Então, por exemplo, a Andrea, ela me marca em diversos assuntos, e aí talvez o inconsciente é isso que ela vai nos ajudar a entender melhor. Aí, assim, em alguns momentos muito específicos, volta a figura da Andrea. A gente, na semana passada, né, Andrea? Ali num post, a Andrea comentou o post, eu falei, vem comigo! E aí, assim, a gente vai falar sobre um assunto bem pesado que aconteceu esse final de semana e que vai falar sobre a paz. Então, ninguém melhor do que a Andrea, que está envolvida neste movimento da paz, para que a gente comece a entrar neste consciente e inconsciente, o consciente coletivo e o nosso inconsciente pessoal. Então, vamos desembaralhar todas essas letrinhas, essa sopa de letrinha, Andrea, e começar do começo. Quero entender como que você foi migrando, tá, para este caminho hoje, um caminho de desenvolvimento pessoal mesmo. Foi muito natural para você, não foi? Foi muito natural e foi a própria história da comunicação, porque a gente está falando de compartilhamento com pessoas, foi me chamando para eu olhar mais profundamente para esse universo de pessoas, de gente, o que move as nossas emoções, o consciente, o inconsciente. Então, eu sempre fui uma grande interessada em fazer uma integração de diversas linhas de conhecimento. Isso teve, assim, desde da minha infância, de verdade. Eu cresci num lar onde se falava sobre tudo abertamente, né? Sem muitos dogmas. Então, eu fui muito estimulada para integrar. Quando eu cheguei na Unipaz com 40 anos,
E foi um grande marco na minha vida, porque eu comecei um processo de realmente fundamentar o que eu já sabia. Toda aquela busca interior, eu fundamentei com as experiências lá na Unipaz, onde eu fiz o nome difícil, transdisciplinaridade, mas na verdade é um grande aprofundamento do ser, sempre olhando para as pessoas e o universo humano como integrar tudo que a gente traz. E depois eu fiz a psicologia transpessoal, que vai, na verdade, integrar na nossa vida, e dentro da psicologia, a espiritualidade. Porque eu sempre encarei o meu caminho dentro da comunicação espiritual acima de tudo. Eu falei, não, eu não estou aqui nesse espaço trabalhando a serviço. E eram perguntas que eu fazia assim: nós estamos a serviço do quê? O que eu estou a serviço nessa minha caminhada? De repente, durante os anos, eu me vi formada em comunicação e o teatro me levou para o palco para evento. Bem resumidamente. Mas eu falava assim, tem um papel, tem um fundamento, né? E aí o fundamento eu encontrei depois, que era esse grande laboratório que é estudar, olhar para as pessoas, os movimentos, a busca das pessoas internamente da plenitude, né? Porque quando a gente pergunta para qualquer pessoa nesse planeta, as pessoas sempre respondem: eu quero amor, eu quero paz, eu quero prosperidade, eu quero plenitude, eu quero saúde. São valores que estão dentro de qualquer humano, independente de diferenças culturais, de pensamento, né, Ju? E aí eu cheguei nesse... E comecei a me aprimorar. E aí eu comecei a me sentir capacitada, na verdade, para ajudar as pessoas, de alguma maneira. Aí, com o processo do coach, isso a gente, 10 anos atrás, quando eu fiz essa formação, uma formação que você perguntou maêutica, gente, maêutica é socrática, vem de Sócrates, da filosofia socrática, que é um método que vai olhar para o ser humano de uma forma integral, mas entender o poder das perguntas. Ai, que Porque legal Sócrates isso. fazia perguntas. Porque a gente fica tão bitolado na resposta, mas o saber fazer pergunta. Agora com o chat GPT, foi isso. A gente tem que saber fazer as perguntas para conseguir as respostas. E isso é na vida, não é? E as novas, quando a gente abre espaço para criar novas perguntas, a gente está trabalhando também a nossa sinapses, a gente está estimulando o nosso cérebro a aprender. É diferente, por isso que as palavras importam. Dependendo de como você formula uma pergunta, teu cérebro vai para um lugar. Você reformula essa pergunta de uma outra maneira e ele vai criar um outro caminho. E vai abrindo espaço para a gente, dentro da gente. E aí, né, para olhar para as coisas de uma perspectiva diferente do que a gente está olhando. Olha que interessante isso que você trouxe, porque inclusive ontem a gente bateu um papo ontem que era para alinhar o que a gente ia conversar e tal. Bom, delícia de papo, a gente não queria mais desligar o telefone, as duas cheias de coisas para fazer. E a gente falou inclusive assim dessas etapas da vida e que estamos numa etapa muito parecida as duas, né? E principalmente isso, que a gente já respondeu algumas perguntas que a gente fez, então a gente já conseguiu algumas respostas, mas nasceram outras perguntas. E isso é bem interessante, ficou ecoando isso na minha cabeça, Andréia, porque as pessoas acham que a partir do momento que coloca uma pergunta, responde, pronto, acabou. É constante e a gente está em constante evolução e tudo é impermanente. Aí a gente começa a ligar, né, a aulinha de yoga e tudo mais, tudo é impermanente, inclusive as perguntas e as respostas. Olha até onde a gente foi. E a impermanência é um grande aprendizado humano, né, interno nosso, quando a gente fala. Aprender, vivenciar a impermanência de que a gente muda, a visão que a gente tem muda, as posições que a gente tem diante de determinadas coisas a gente muda. E aí, olha, linkando com o que a gente está vivendo atualmente, a gente não tem como a gente, neste momento que nós estamos gravando esse podcast, esse encontro, está acontecendo uma guerra e que, de uma certa maneira, toca profundamente o nosso inconsciente, porque o planeta está conectado nessa grande massa de campo de informação que a gente chama de inconsciente, que é um campo de informação que todos nós acessamos. Então, a gente pode não perceber, tem gente que está mais desconectada e não percebe, mas ele está aí. Então, quando a gente está falando desse campo de informação,
Nós estamos gravando nesse momento exatamente essa não lidar com a impermanência, muito pelo contrário, né? A gente se fixa em ideias Rígidas. culturais, rígidas. Vou tendo a minha visão, a minha referência, a forma como eu aprendi dos meus pais, né? A forma como eu fui ensinada, e a gente está falando das culturas, e esse modo que eu estou vendo que as coisas são conceitualmente certas para mim. E não abre espaço, e aí a gente está falando não abre espaço no cérebro. A gente não tem sinapse para você abrir para pensar e sentir diferente. Uma possibilidade de que aquele outro lado enxergar sobre o ponto de vista dele. E isso é inconsciente e consciente também, né? A gente sabe que em alguns momentos, para algumas pessoas, para alguns grupos, é consciente, mas é inconsciente o processo que nos leva a A ou nos leva a B. Agora, o que a gente pode fazer, Andréia, efetivamente nós aqui do outro lado do planetinha, aqui com a nossa energia, com a nossa canalização, com a nossa mente. O que a gente pode efetivamente fazer para ajudar neste processo? Porque, veja, é muito complexo, né? Se a gente for estudar a história, enfim, você tem meandros e meandros. Só que a gente daqui fica de mãos atadas, né? Salvo algum milagre. Mas algo a gente pode fazer? Então, sabe, Ju, quando a gente olha, vamos olhar assim, na perspectiva da complexidade histórica, a gente não tem acesso nem o dedo ali. São outros níveis que tem. Mas dentro de uma perspectiva humana, e se a gente pensar que aí esse é o convite, né, da integração, do equilíbrio, se a gente pensar que cada pensamento nosso, a gente está falando dentro do nosso cérebro, são correntes, são eletricidade, o elemento fogo está dentro de nós. Se a gente pensar que isso cria uma onda vibratória, e isso vai criar uma ressonância, e a gente vai falar, vai conversar com esse campo inconsciente, esse core de informação que está em volta de todos nós, né? A gente capta, todos nós temos capacidade de captar e acessar esse campo de informação. Tem um estudo que fala desses campos mórficos, né? Tem bastante estudo sobre isso, mas vamos falar para não complicar, campos de informação. Se eu vibro, se eu começo a trabalhar os meus pensamentos, a minha vibração, e tem muitas metodologias, por exemplo, quando você fala de vibrar, como é que eu faço para vibrar? Tem mantra. Mantra, tem a fala, o poder do som junto com os teus pensamentos. Você está criando uma nota vibratória. E você vai somando a esse campo. Então, várias pessoas vibrando, cada um dentro do seu conhecimento. Quando a gente fala da oração, né, e eu gosto disso, porque oração é oralidade com ação. Então, o fato de quando você eleva o teu padrão vibratório de pensamento, você está fazendo uma oração em prol da humanidade, vamos assim falar, é mais uma vibração que está se juntando a esse campo maior. E aí nós sim conseguimos, neste lugar que você está, no nosso cotidiano, na nossa vida, trabalhar com essa emissão, com esse poder que está dentro de nós, que é um poder que eu acredito, esse poder que a gente tem de vibração, de ressonância através da nossa mente, da nossa consciência, a vibração das nossas emoções, que a gente fala assim, quando a gente junta esse pensamento, soma com a vibração da voz e mais a do coração, a gente potencializa essa informação. Tem um poder. Imagina milhões de pessoas fazendo isso. A gente realmente consegue ver as transformações acontecendo. Aí você não sabe por quê, começa a mudar a situação ali, começa a mudar o pensamento ali, começam a ter articulações que você começa a ver um outro movimento numa direção mais harmoniosa. Faz todo sentido, Andréia. E eu acho que assim, ó, a gente já só de você falar, olha que gostoso que é o teu tom de voz, a harmonia da maneira como você está trazendo essa informação para a gente, eu já senti uma energia aqui
sabe? Literalmente, quando a gente fala a flor da É, pele, não é à toa. A pele é o nosso principal órgão, ele é um dos mais sensíveis. Então, você sentir essa vibração já é um primeiro passo. E você imagina isso como uma onda, né? Eu sempre gosto de ter aquela imagem daquela gotinha d'água ali pingando e ela vai reverberando. Eu gosto disso, dessa reverberação, que a gente consegue realmente mudar esses padrões vibratórios. E isso em tudo, né, Andréia? Claro, a gente está tratando deste tema que é tão delicado, tão urgente, mas isso pode ser feito em qualquer esfera da nossa vida, a qualquer momento, e principalmente para aquelas momentos onde você fala assim, puxa, não consigo, eu não dou conta, isso é algo enraizado dentro de mim, às vezes coisas que não são legais, que você quer eliminar as do seu nossas memórias, cotidiano, né? né? E às vezes algo que te limita de alguma forma na tua existência, e isso a gente consegue mudar também com este padrão vibratório? Olha, eu acho que a gente. Aquela velha metáfora da cebola, né? Quando a gente começa a descascar as camadas, a gente começa a enxergar novas camadas. E aí a gente talvez chegue no cerne da questão. Quando a gente fala das nossas questões, né? Das coisas que às vezes a gente não consegue resolver só no consciente, né? A gente só não consegue resolver pensando, refletindo. Mas a gente vai fazendo, vai se colocando na experiência de todo dia ampliar um pouquinho mais a nossa consciência. E acho que isso é através da aprendizagem mesmo. Você fica aberto para assim, todo dia eu vou aprender alguma coisa a mais. Todo dia eu vou aprender. E aquelas perguntas que você pode fazer, porque a pergunta é mobilizadora, mobiliza teu cérebro, e aí mobiliza teu campo de energia, de informação, e falar, o que eu aprendi hoje? Quando a gente faz essa pergunta, parece muito simples, assim, até boba, não, mas o que eu aprendi hoje? Olha para onde o nosso cérebro vai. E aí, ao invés de usar essa força poderosa que nós temos, né, dentro de nós, que é através da nossa consciência, do nosso cérebro, das nossas emoções, a gente usar para desviar daquilo que a gente quer, porque muitas vezes a gente vai na obsessão de ficar naquele problema, né, pensando no problema, Impressionante. repassando o problema mais uma vez na cabeça, aí você passa mais uma vez, aí você martela mais uma vez. Aí o que você está fazendo? Você está reafirmando aquilo que não se alimenta não se sustenta, né? Então você está se alimentando aquilo e aquilo vira algo muito concreto dentro de você. E num caso extremo, uma doença. Então quando você fala da cebola, a gente vai limpando camadas. Por isso que existem hoje, graças a Deus, muitas formas, né? Yoga, respiração, meditação, floral, muitos caminhos que vão ajudando a gente a descamar essas camadinhas em nós mesmos. Porque a hora que você chegar no cerne da questão, daquilo que realmente é um incômodo, que muitas vezes a gente mente, né? A gente mente para a gente mesmo. A mente A gente mente mente, porque a gente não sabemos que a sabe. mente mente. E por pura o não saber, olha, eu penso que o que eu estou agora vivendo é isso, é uma frustração por causa disso, disso, disso. Quando você vai se aprofundando, você vai tirando as camadas, a cebola, você vai ver, puxa vida, acho que aquilo não era frustração, não. Acho que aquilo que estava ali era o meu medo de acertar, o meu medo vai que eu me realizo. O que eu faço com isso? Vai que eu realmente fico, né? Viro a pessoa que eu sempre sonhei, ainda não vou poder mais reclamar. Isso! Porque, Tem Ju, você disso, pensa, mas você sabe verdade. que uma das coisas na psicologia que a gente fala, na psicologia transpessoal principalmente, é que às vezes você tem que cuidar muito de quando você olha para uma pessoa que vem num processo repetitivo de depressão, por exemplo, porque às vezes se você tira aquilo dela de uma hora para outra, ela não existe sem aquilo. Ela Por não isso se precisa ser em enxerga. doses. Ela não se enxerga. Então, às vezes, a gente não enxerga a essência que nós somos. O potencial, porque a gente tem tantas dúvidas, as referências, o que vem de fora te dizendo, não, olha, aquilo é que é bom. Aquela faz bem, eu não sei. E Então, a gente Andréia, se distancia do nosso potencial. agora a gente olhando, você tem um filho adolescente, eu tenho uma pré-adolescente, né? Então, quando a gente começa a prestar atenção nesses referenciais barra TikTokers que são dos nossos filhos, fica bem complexo, fica bem raso, né? A gente entender como que a gente consegue ajudar essa meninada
a entender realmente essas essências. Difícil, né? Essa É, nova forma de ver o é um mundo. grande desafio. É um grande desafio, porque a gente está falando de um mundo que provavelmente vai ser um mundo mais deles do que nosso, né? Se a gente está falando de. Não sei se eu estaria aqui daqui 40 anos, né? Acho que Mas não. eles vão ter. Sei lá, Vai. vamos que sim. 40. Vamos estar aqui firme, gravando nosso podcast para terceira idade ou quarta idade, a idade que for. Para quarta, para melhor idade, né? Mas, assim, é um desafio constante, porque um adolescente ou um jovem, né, que a gente está falando, a gente está colocando esses jovens dentro de um contexto que mudou a forma de pensar nas gerações. Eu tenho um cara que eu gosto muito, que é o Dado Schneider, que é um professor da PUC, de comunicação, mas ele fala muito das gerações, e ele traz uma coisa que me abriu muito a mente quando eu escutei. Ele falou assim, olha, a adolescência, ela está tardia, e conforme essas gerações que estão chegando agora, a gente tem um cálculo da adolescência, 15, 16 anos, a adolescência vai ser até 20, 21, a adolescência. Então, nós vamos ter jovens adolescentes entre 25 e 30 anos. Então, nós vamos estar falando de um adulto que realmente vai vir mais maduro, mais perto dos 40, porque nós estamos com uma expectativa maior de Vamos até vida. o 100. Então, se a gente pensar, 100, a gente está falando que a meia-idade mudou. A meia-idade é 50, 50 e poucos. Não é mais o que era antes. Então, a gente está falando de um movimento desses jovens agora que são adolescentes para um futuro que nós não sabemos quem serão eles nesse futuro. Né? E quando ele falou assim para mim, que me marcou, que ele falou assim, sabe, a pessoa que você hoje tem referência de 85 anos, que aquela pessoa, seu avô que tem 90 anos, não será você. Você não será essa referência, você não tem referência, você não será essa pessoa. Mas a gente já não tem essa referência agora, Andréia. As mulheres de 50 anos, nós temos 50, as mulheres de 50 anos, inclusive as nossas mães, minha mãe era sempre, é muito moderna, mas com 50 anos era muito diferente do que os meus 50 anos e os teus 50 anos. Já mudou essa referência. Mas o que eu acho assim, ó, é essa questão das camadas, do cerne, o que é que importa. Me parece tudo muito raso. Independente, sabe, da idade, eu acho que talvez quando a gente era mais nova, a gente entendia que existia algo que era mais importante, que era algo essencial. Apesar de não ter, né, às vezes não dar um nome, enfim, a gente não conseguisse mensurar aquilo, mas era mais real. E hoje, o que realmente importa? São os likes? Eu não sei, me parece tudo muito raso, eu tenho muito medo disso. Da gente não conseguir se aprofundar. Se a gente pensar, sabe, Ju, que existe um movimento, de fato, de evolução da humanidade, e a gente está vivendo um marco disso, né? A gente está vivendo uma transição, então se a gente não dá para não integrar esse assunto. Estamos envolvidos num movimento planetário. E somos essas bilhões de pessoas vivas aqui que estamos nesse movimento. Estamos vivendo em transição. Existe uma transição isso no meu ver, né? Dessas gerações que, assim, de separação mesmo. Nós vamos ver cada vez mais jovens, e tem muitos jovens fazendo coisas muito legais e indo uma vertente, saindo de dogmas, estimulando. Às vezes eu fico muito surpresa de ver jovens de 20, 21 anos com uma missão tão clara na espiritualidade, ou de fazer coisas, ou de cuidar do planeta, ou de se envolver com movimentos super bonitos de ver, e jovens assim totalmente alienados. Então a gente está vendo muito desenhado. A tal da polaridade. Que a gente está vivendo essa polaridade. Agora, o que eu acredito é o seguinte, que dentro de um quadro cultural, então, a gente precisa olhar para as pessoas que têm influência, os grandes players que têm influência, cantores, artistas ou que têm influência, eles cada vez vão ser mais chamados a ética, vão ser cada vez mais chamados a fazer alguma coisa verdadeiramente com esse poder que eles têm, entendendo, e cabe
cabe a essas pessoas fazerem as escolhas, né? O que a gente está vendo é que muitos fazem escolhas, usam esse grande poder, muito pelo contrário, para alienar ainda mais, né? É, a tal E essa que é a preocupação. a tal da fábrica de adolescentes, né? Para mim sempre vem aquela imagem do Pink Floyd, assim, We don't need no, aquelas crianças saindo assim, Aquela, todas daquela mesmo formatinho e tal. Me dá um pouco de medo, mas eu entendo que existe esta outra vertente. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que essa vertente que está preocupada com o meio ambiente, que está preocupada com coisas maiores, chega em casa e não ajuda a mãe a lavar a louça. Tem a Raíssa Faye, querida, é, eu vou mandar esse pod para você. Ela tem uma música que inclusive, eu não canto, mas eu vou citar a música, que todo mundo quer salvar o mundo, mas ninguém quer ajudar a mãe a lavar a louça. Então, assim, aquilo me marcou quando eu ouvi a primeira vez, Rá, porque é isso também. Tem muita gente falando e colocando, e daí chega ali e tá com os 30 anos, 30 e tantos anos, 40 anos morando em casa, sem botar um tostão. É muito complexo tudo isso, né? Enfim, é muito complexo. eu acho assim que a gente entrou numa seara aqui maluca, mas gosto da gente pensar que sim, existe um caminho de luz, um caminho bacana e gente muito interessada e gente nova, né? Realmente num outro patamar de energia. Vamos pensar ali. Mas a gente entender que vai ficar cada vez mais nítida essa separação. A gente vai ver. E aí a A gente vai gente ver cada vez mais adolescentes se envolvendo com o externo, que vai ser importante, vai ser a música e etc. Né? A gente nem precisa falar dessas coisas, mas a gente vai ver cada vez mais jovens. Eu vejo assim um exemplo do o meu filho. Eu olho para ele é eu aprendo com ele por causa disso, porque ele acaba. Você vê, tem um grupo de amigos que não gosta de funk, não gosta de balada, não gosta de. Tem uma série de coisas. Eu falo, mas como? Que bom. Poxa, nem um pouquinho? Não, não gosta. Porque aí eu comecei a entender esse desenho que eu estou falando aqui. Tá. Esse desenho mais com traços mais nítidos, sabe, Ai, Ju? que bom, que alívio de ouvir isso, Andréia, porque assim, às vezes, né, a gente olha assim, parece que fica tudo muito nebuloso, aí você, claro, né, recebe, tenta se antenar, a gente busca, a gente trabalha na mídia, a gente sabe como é que funciona, você entra lá no TikTok, você entra ali, você entra para entender esse processo, né, para poder acompanhar minimamente aí a cabeça dessa meninada. Mas aí você falou do tal do inconsciente coletivo. Quero voltar, dar 2 passinhos para que a gente volte no dia de hoje, né? Agora, outubro de 2023. No tal do inconsciente coletivo que a nossa obrigação de uma certa forma de se envolver e de buscar esta paz, essa linha que é tão tênue ali, né, entre um lado e um outro lado, ou seja, a gente entender que o lado é o lado humano. Então, de novo, dentro do nosso tema, né, o desenvolvimento humano, o nosso lado é humano, não tem outro lado nessa história. Como que a gente Mas é pra incute isso gente. na cabeça das pessoas, Andréia? No Eu gosto de uma inconsciente? frase que é assim: nós ainda não nos tornamos humanos, nós estamos no processo. O homem é o único animal que ainda não é. Ele não é ainda humano. Nós estamos em processo. Então eu digo assim, estamos numa experiência profunda de aprendizagem. Então quando o homem não, porque não é humano dentro da potencialidade que essa palavra traz, humano. O gato é gato, ele sabe que é gato. O cachorro sabe que é cachorro, o leão sabe que é leão, age como leão, é coerente com os instintos de leão. Nós ainda não somos, nós estamos nos tornando. Eu acho que esse processo que a gente está de se tornar, sabe, exige da gente, exige do nós como pessoas e humanos, um esforço de olhar para isso, de estar aberto para aprender, de estar aberto para se investigar. O Pierre Veio, que é o fundador da Unipaz, ele é Unipaz Brasil, né? Ele é o grande fundador, ele trazia ele falava uma coisa que é muito importante. As guerras começam na mente dos homens. E aí isso é um dizer até da Unesco. As guerras começam na consciência. Se a gente for falar onde mora a consciência, que lugar do nosso corpo a gente mora a consciência? Aqui, nos nossos pensamentos, em algum lugar. Então a nossa consciência começa nesta consciência. Quando a gente fala
desse momento que a gente está vivendo, que é um momento de guerra, infelizmente, a gente está falando de um reflexo desse inconsciente, da qual eu, você, todo mundo que está ouvindo faz parte. E aquilo que está acontecendo lá em Israel não é lá que está acontecendo no planeta, né? Então, a gente faz parte disso porque é uma materialização desse inconsciente. Do que? Fragmentado. O que é fragmentado? Eu me vejo separada de você, Lu. Ju, você está aí, eu estou aqui, eu me vejo separada lá do Oriente, a gente se enxerga separado. Nós humanos, dentro da nossa mente, nós nos fragmentamos. O Pierre vai dizer que isso é a origem e a transformação que leva à paz. Que se a guerra começa na mente dos homens, é na mente dos homens que a gente começa a erguer os pilares da paz. E paz em hebreu, sabe o que significa? Não. Estar inteiro. Olha aí, faz todo sentido. Paz em hebreu significa estar inteiro. Então, essa manifestação que a gente está vendo, que é a guerra, de uma certa maneira, de uma maneira inconsciente, é uma manifestação da nossa fragmentação, da fragmentação que a gente vive. Dentro da gente. Aí a gente volta com o início que a gente falou aqui no podcast, né? Qual é o potencial que eu tenho dentro de mim, dentro dos meus pensamentos, do meu caminho, da minha escolha de ir para dentro de mim, de eu me aprofundar, estar mais inteira, agindo mais inteira, comigo mesma e com outra pessoa. A gente entra no processo de estar em paz. Olha que interessante, é tão óbvio. É tão óbvio, mas é exatamente nessa obviedade que a gente acaba, sabe, derivando e se perdendo da essência. De novo, é óbvio e é essencial. E é o único caminho para a paz. Quer dizer, a gente realmente se voltar para dentro, entender o nosso processo, para poder entender o outro, para poder entender o macro. O planeta. E o Pierre, quando ele traz isso dentro da metodologia da Unipaz, é exatamente isso. Começa com a consciência individual, eu comigo mesmo, depois a social, eu com o outro, e aí planetária. Agora, não dá pra gente pular, não dá pra ter consciência planetária se você pulou o estágio de você com você mesmo. E isso que a gente às vezes faz, a gente pula. Como é que a gente pula? Eu aponto o dedo pro outro. Olha aquela mulher ali faz isso, isso e aquilo, olha aquele cara que faz isso, isso, isso. Eu tô apontando o dedo pra ele. Ele diz o seguinte, estou apontando um dedo, mas olha quantos eu tenho voltados para mim, ó, tem uns 3. Ai, fantástico. E não, eu aponto para o outro, olho para o outro, tenho consciência do que o outro faz, mas não tenho a consciência do como eu estou pensando e vendo a situação ou agindo. Então, essa transformação é um processo de transformação que começa de fato dentro da gente. E aí dentro da onde, que eu gosto de falar, da nossa consciência. E que recurso a gente tem? Pensamento, sinapse, oração, neurociência, coração. Olha que legal. Andréia, eu acho que a gente matou a charada aqui. A gente matou a charada. Esse é o caminho da paz. Cada um olhar e pensar dentro de si para depois reverberar lá para fora. Então, assim, claro, a gente não consegue fazer isso da noite para o dia, mas é um processo. E aí, assim, o que a gente consegue fazer hoje é realmente emanar energias, né? Aí realmente mentalizar e emanar ao mesmo tempo que faz essa reforma íntima. Inclusive, os espíritas falam muito, né, nesse processo de reforma íntima, que a gente está o tempo todo, a gente está em construção. Não estamos prontos em nenhum momento e não estaremos prontos em nenhum momento. Então, a gente está sempre evoluindo, inclusive, a hora que a gente desencarnar... Porque o objetivo não é estar pronto, né? Pronto para quê? O objetivo é sermos mais humanos, para que a gente tenha uma vida plena. A gente fala assim, o que nós humanos gostaríamos de vivenciar, todas as famílias, em todos os lares? Plenitude, saúde, amor, compaixão, prosperidade, a verdade. Então, assim, são coisas que são, quando a gente fala, são valores universais em qualquer lugar do planeta. Então, eu sei que é fácil, falar é mais fácil do que agir, mas começa na consciência e falar, proferir, usar a palavra, o som, a voz, para trazer informação, é um passo.
E, ó, É o que apontar o é o dedo. meu micropasso. E apontar o É, dedo para si. Então vamos dar uma. Primeiro vamos fazer esse escaneamento de cima a baixo e entender os nossos processos. E é doloroso entender nosso processo, é doloroso a gente colocar o espelho e ver aquilo que às vezes a gente não quer ver dentro da gente, mas não tem outro jeito. Tem que ser feito. é, Andréia, exatamente, para a maravilhosa. gente poder. Meu Deus do céu, voou o tempo. Eu tô olhando aqui, tô de olho no relógio junto com você. E assim, ó, dava para ficar. Bom, agora o convite já está feito. Ela vai vir para Curitiba, a gente vai ver aí como que o universo vai conspirar. Vamos ter um evento contigo aqui. Vamos inventar moda, porque eu preciso te Vamos inventar. entregar a caneca pessoalmente, tá? Oba! Eu vou para ir para buscar caneca. E Fechou. olha, vamos deixar um spoiler para o próximo, da gente falar de coerência cardíaca, porque tem uma coisa que dá para fazer, que é no universo interno, que a gente consegue unir todo o potencial que a gente tem, os nossos neurônios, com os neurônios que habitam no coração, mas eu não vou falar disso. E técnica para quê? Realmente para você, porque você dedicando um tempo para se proporcionar plenitude e equilíbrio, com certeza você muda teu comportamento com os outros. Olha que legal. E aí os resultados são outros na vida da gente. E Então é uma faz matemática simples. E faz todo sentido. Agora, tem técnica e tem maneira de fazer, né? Claro, você pode fazer instintivamente, intuitivamente, mas existem uns shortcuts. E aí a Andrea vai nos ajudar a entender esses shortcuts para que a gente consiga aprimorar e que a gente consiga realmente dar conta de fazer esse processo aí, mental, É, emocional, físico, completo, para a plenitude. Andréia, beleza. querida, eu vou querer agora aqui, para a gente finalizar, que você deixa aqui algumas dicas. Pode ser um livro que veio à tua mente nesses últimos dias, que eu acho que faça sentido para, né, para quem quiser se apoiar aí nesses conceitos que você trouxe. Pode ser uma série, um filme, enfim, fique livre agora para dar suas dicas e deixar tuas redes também para quem quiser te seguir. Gente, eu sou uma geminiana que tenho muitas ideias, e aí já me veio 4 livros. Bom, mas eu vou falar assim, é bem importante. O Arte de Viver em Paz, do Pierre Weil, que é um livro que está disponível como PDF gratuito, que é um pouco do que eu falei, é um livro muito gostoso de ler e bem interessante, dessa arte de viver em paz. Eu gosto muito de... Mas é um livro um pouquinho mais complexo, quando fala de o que nós podemos vir a ser, do Fierhut. Se eu não me lembro, eu preciso lembrar o nome dele, só lembro do sobrenome, mas o nome do título é O que Podemos Vir a Ser. E eu estou muito tocada ultimamente, aí eu vou deixar aqui uma dica para quem não foi assistir, assista, porque é um tema que me toca profundamente, que é o Som da Liberdade. Assistir este filme. É importantíssimo que a gente veja esse filme. O Som da Liberdade, anotadíssimo. E os livros também anotados. E agora, suas redes sociais, para que as pessoas te Olha, sigam. Instagram, Andréia Duque, Estou sempre postando algumas dicas, principalmente desse processo que eu chamo de autogestão, de plenitude, sobre comunicação, mas principalmente essa rede. E o meu YouTube, o YouTube é fácil de achar, Andréia Duque, canal Andréia Duque. Andréa Duque. Aliás, esse canal é incrível, tem várias dicas e tem esse flow da Andréa. Não é uma delícia, gente? Só de conversar com ela, essa energia que ela passa. Eu adoro o tom de voz. Nossa teacher, nossa professora. Grazie mille. Oi. Ai, Ju, Muito eu que bom, agradeço. Nossa, fiquei feliz de ouvir isso. Muito bom. muito bom. A gente, a gente é parceira há bastante tempo, então é tão bom a gente poder proporcionar esses momentos, né, de encontro, dessa conversa, porque dizer assim, eu acho que a gente aprende no encontro. É, a A gente arte do aprende quando a encontro. gente se põe A, nesse lugar, a no arte do encontro, encontro. sabe? E nada é por Esse acaso. projeto é muito legal. Nada. Fiquei Eu te emocionada. agradeço profundamente e também, sabe, a sua iniciativa, a sua escolha Aham. de fazer o podcast, de trazer pessoas, de proporcionar esse encontro, essa escuta, porque nós somos todos uma rede, a gente precisa uns dos outros, né? Escutar, ouvir, as pessoas que estão chegando, poder
estar juntos com a gente nessa conversa, nesse diálogo. Então, assim, te agradeço profundamente. Minha Vamos fazer mais, vamos Bora. fazer. É o primeiro de uma série, quer dizer, o primeiro deste aqui, porque em outros ela já esteve, já passamos, e temos aí uma história longa e que vai continuar, porque a gente já falou aqui no ar, inclusive, que nós vamos até o 100. Então nós vamos estar fazendo o podcast Velhinha bem feliz. Tudo certo. Tudo organizado. Gente, então, muito obrigada, Andréia. E para você que ficou com a gente, olha, nosso profundo agradecimento. Foi muito legal esse papo, né? Então, já sabe, a cada 15 dias tem um episódio novo aqui no podcast Com Neuro, Sem Neura. Prontinho, só trago gente fera para você. Olha aí, ó. Olha o naipe da nossa convidada de hoje. É só gente maravilhosa. Então, comente, compartilhe, coloque quais são os temas que você gostaria de ouvir aqui, quem você gostaria de receber no nosso podcast. Nós estamos em todas as plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, estamos no meu YouTube, o canal Juliana Caram, e claro também lá no Instagram com @podcast Com Neuro Sem Neura. Agradeço a sua companhia e até o nosso próximo encontro. Grande beijo.